Bem-vindos ao Haja Saúde, o podcast da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que lhe dá a conhecer o mundo da saúde de forma descomplicada e informativa. Aqui vamos desvendar os mistérios do corpo humano, entender doenças, desmistificar mitos e recolher conselhos para uma vida mais saudável e feliz. Já se perguntou qual é a diferença entre uma constipação e uma gripe? Como prevenir doenças? Como emagrecer de forma segura? Ou que tipo de exercício físico deve praticar? Este podcast é para si. A cada episódio, um tema diferente da saúde, em conversa com profissionais de diversas áreas da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Sente-se confortavelmente neste consultório e acompanhe-nos nesta jornada pela saúde. Olá, eu sou a Filipa Melo. Hoje vamos falar sobre os acidentes do verão e para isso nada melhor do que chamar à conversa Fausto Pereira, profissional que se mantém há 44 anos ao serviço da saúde no Médio Tejo e que nos últimos 20 anos foi responsável por 105.000 atendimentos nos serviços de urgência do antigo centro hospitalar e atual unidade local de saúde desta região. Essa missão acumulou milhares de turnos ao serviço da emergência pré-hospitalar, da viatura médica de emergência e reanimação, da unidade hospitalar de Abrantes e funções de clínico de medicina geral e familiar nos cuidados de saúde primários. O Dr. Fausto já viu de tudo e atendeu a todo tipo de acidente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Hoje vai esclarecer-nos sobre os acidentes e urgências médicas mais comuns na estação mais quente e vai partilhar connosco algumas das suas experiências. Fica a ouvir-nos e vai surpreender-se com certeza com elas. Está aberto o consultório. Vamos lá. Haja saúde. Dr. Fausto, para um médico das urgências, o verão significa o quê? Para além de mais calor, claro. O verão significa um tempo quente, mais calor. Há uns anos atrás era mais marcado no tempo e fazia com que as estações fossem mais definidas, com mais previsão de determinadas patologias que ocorriam especificamente naquelas alturas. Hoje o verão confunde-se um bocado com a primavera e com outras estações e, portanto, as patologias não são tão próprias e específicas só dessa altura. Basta lembrar as gastroenterites, que antigamente havia 2 épocas no ano que eram específicas de gastroenterites e hoje aparecem em qualquer altura. De qualquer maneira, ainda vai aparecendo determinados motivos de urgência que se caracterizam e são mais relevantes nesta estação. Portanto, as fronteiras entre as estações desvanecem-se. De qualquer modo, os acidentes no verão mantêm-se com as mesmas características. Quais são, doutor, os fatores de risco para quedas no verão? Os principais fatores de risco para quedas nos adolescentes são as quedas à volta das piscinas, do exercício das bicicletas, crossing e depois de acidentes de mar. São mais frequentes. Porquê? Porque a temperatura é propícia, o calor é propício, a diversão também é propícia, portanto, quando há muitas possibilidades ou diversidade de oferta, de atividades, os acidentes são mais frequentes, não é? Pessoas com problemas de equilíbrio ou de visão têm mais propensão para, por exemplo, as quedas. Sim, no entanto, a nível, por exemplo, das crianças, brincam mais à volta das piscinas. Muitas vezes não se tem o cuidado de usar sapatilhas ou calçado adequado antiderrapante. Por vezes, a visão dos pais e dos elementos que acompanham as crianças não é a mais adequada, portanto, basta desviar o olhar por uns minutos para haver um acidente. E daí que a gente reforça sempre a necessidade de ter uma preocupação com a visibilidade das crianças, à volta das piscinas ou nas praias, onde quer que se encontre. E isso faz com que, por si só, diminua os acidentes. Em relação aos adultos, há mais passeios de bicicleta, há mais passeios de BTT, de motocross, e de maneira que as probabilidades de acidentes também são maiores.
O que é que já lhe aconteceu nestas circunstâncias? Eu acho que já me aconteceu de tudo. Já me aconteceu haver acidentes de Moto4, em que por excesso de velocidade, o não uso dos meios adequados de proteção, portanto, determinaram situações graves com risco de morte. Dentro da Albufeira, hoje em dia, há as motas de água, que são realmente um veículo muito propício a haver acidentes. As pessoas exageram o excesso de velocidade, não atendem à sinalização que existe mesmo dentro das albufeiras, não usam muitas vezes o material de proteção adequado, vê-se muita gente a andar de moto de água sem colete e, portanto, isso é um risco bastante elevado. A nível de praia, também existem muitos acidentes. Porquê? Porque as pessoas juntam-se uns com os outros, os mais novos com os mais velhos, e gostam de se fazer exibições, e aos saltos para a água. Os saltos das rochas, saltos das rochas, não é? Portanto, e muitas vezes não se atende bem à sinalização e às indicações dos nadadores salvadores. Portanto, isso muitas vezes acontece, que vai acabar por descambar num acidente, claro. Atender também à profundidade dos locais de mergulho, não é? Não é só a altura. Aliás, é uma recomendação que nós dizemos sempre, quando falamos com os jovens, é não mergulhar em sítios que desconheçam, que não sabem a profundidade, não sabem o que é que está por baixo. Isso tanto faz ser nas albufeiras como a nível do mar, e atender sempre à sinalização que existe. Isso é fundamental. E por outro lado, os braços esticados não impedem que se bata com a cabeça, claro, não é? Um mito pôr os braços à frente. Até mesmo mergulhar nas piscinas. Muitas vezes as pessoas mergulham nas piscinas, e o facto de pensarem que levam os braços à frente, que aquilo evita os acidentes, e não evita, não é? E o mergulhar, às vezes com cambalhotas, que torna perigoso e que pode ocasionar acidentes gravíssimos a nível de traumatismo crânioencefálicos, ou mesmo traumatismos vertomedulares, com consequências gravosas e imprevisíveis. Também as quedas de pés podem causar acidentes. Sim, ou seja, mergulhar como? Mergulhar de pequena altura, ter experiência de mergulho e usar sempre um colete de proteção quando seja necessário. A pessoa pode mergulhar, não tem problemas em mergulhar, desde que saiba mergulhar e conheça o local onde está a fazer o mergulho, claro. Então agora vamos passar o dia na piscina. Crianças na piscina também precisam de fazer proteção solar, porque com a entrada do sol e a entrada na água é fundamental as pessoas fazerem a proteção solar. E a proteção solar não se faz só uma vez por dia, ou seja, quando se chega à piscina, e está feito para o resto do dia, para evitar exposições demasiadamente prolongadas. E depois as crianças devem ter sempre a observação e a supervisão de um adulto responsável, porque às vezes por um minuto de desatenção pode acontecer um acidente, e de maneira que aquilo que se recomenda sempre, uma supervisão de um adulto responsável. Depois, outra coisa que eu também acho importante é a utilização de sapatilhas ou de chinelos que sejam antiderrapantes. Para não derrapar na borda. As bordas das piscinas normalmente estão umedecidas e são frequentes causas de quedas e de acidentes. Terceiro lugar, os mergulhos para a piscina. Saber fazer mergulho e sabê-lo fazer com segurança. Isso é fundamental. Os afogamentos são uma das maiores tragédias no verão. Com certeza atendeu a muitos pré-afogamentos. Recordo-me perfeitamente uma situação bastante delicada, já há muitos anos, na represa de Abrantes. Havia uma equipa de vários indivíduos a fazer canoagem. Havia várias canoas, desciam o rio, e há um indivíduo que na canoa caiu na represa, e quando caiu, a canoa dele ficou presa na estrutura dessa, acho que aquilo que é um insuflável, um balão insuflável que faz a represa como fosse um dique. Teve meia hora submerso e foram os bombeiros a socorrer. Depois eu fui na VMER fazer o socorro desse indivíduo, era um rapaz jovem com uns 20 e poucos anos. Conseguimos recuperá-lo, recuperar na margem, foi levado para o hospital de Abrantes, foi transferido de helicóptero para Lisboa.
É evidente que teve um desfecho fatal porque o tempo de submersão foi demasiadamente grande, mas ainda conseguiu sobreviver mais durante 4 dias. Esse para mim foi o maior acidente que eu tive realmente com a submersão. Tenho de lhe perguntar como é que se lida na urgência com esses desfechos infelizes? Os desfechos, quando se tornam infelizes, são sempre um motivo de pesar para a equipa que está na reanimação. Tanto faz ser para os médicos, para os enfermeiros, como para os auxiliares, porque acaba por ser sempre um motivo de insucesso. E nós, na nossa vida e na vida que pretendemos levar, nós pretendemos é ter sucesso e não insucessos. Claro. Depois, no fim de um episódio de uma emergência dessas, fazemos sempre um ponto de situação, um briefingzinho, para ver o que é que correu bem, o que é que correu mal e que ilações há que retirar ou que motivos há que realçar para melhorarmos situações futuras. Portanto, esse briefing eu acho que é sempre o ponto fundamental, mesmo nas coisas que correm mal. Para evitar os afogamentos, por exemplo, quando se tem uma queimbra dentro d'água, o que se deve fazer fora de pé? Fora de pé. Aquilo que se deve fazer, portanto, se houver uma situação dessas, é tentar boiar e para reduzir a tensão e para reduzir a queimbra. E não entrar em pânico, primeira coisa, é fundamental. Respirar fundo. Respirar fundo e não entrar em pânico, porque realmente, não sei se já repararam que há muitas mortes de pessoas que sabem nadar muito bem. Muitas das mortes que ocorrem por afogamento são por inação, ou seja, pelo bloqueio dos músculos que faz com que eles não respiram, não movimentam, portanto ficam completamente paralisados. Por desespero. Por desespero, portanto toda a musculatura contrai, nem sequer entra ar, nem sequer entra água. Por isso é que quando esses indivíduos estão submersos, normalmente estão de costas viradas para cima. Porquê? Porque é a parte que flutua melhor que é a parte pulmonar. Na autópsia vê-se que eles não têm água nos pulmões. Porquê? Foi a inação que fez com que houvesse um bloqueio e os movimentos não funcionam, eles não respiram e afogam-se e acabam por falecer. Muito importante este conselho do Dr. Fausto, que se controlar mentalmente e psicologicamente, saber que vai superar a situação, relaxar e aquilo acaba por passar, porque as queimbras são sempre qualquer coisa de transitório, não é? E quando vemos alguém que parece estar a afogar-se, tanto na piscina como no mar, o que devemos fazer? Quando vemos alguém que está a fazer algum chamamento de socorro, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é ver se tem condições de segurança para socorrer esse alguém, para evitar que em vez de uma vítima sejam 2 vítimas, e de maneira que quando a pessoa sente que tem essa capacidade, não o fazer sozinho, se possível. Portanto, procurar sempre ajuda num pré-afogamento. Ou seja, mais uma vez, respirar fundo, controlar e avaliar a situação. E primeiro ver sempre se tem condições de segurança para fazer o socorro. Isso é parte fundamental. Se não existir, é preferível não fazer do que fazer um socorro sem condições de segurança. Voltamos já de seguida para conversar sobre os acidentes mais frequentes no verão com o Dr. Fausto Pereira. Contamos consigo depois das informações úteis de hoje. Até já. Em Portugal existem 2 números de telefone gratuitos e essenciais para o atendimento à saúde. O 112, Número Nacional e Europeu de Emergência Médica, e o SNS 24, 808 24 24 24. Mas quando ligar para cada um? Ligue para o 112 em caso de emergência médica, situações que coloquem em risco a sua vida ou a saúde de alguém, como acidente grave, doença súbita com perda de consciência, engasgamento, dificuldade em respirar, dor no peito, hemorragia abundante, parto iminente, queimaduras graves, entre outras. O que acontece quando se liga para o 112? As chamadas efetuadas para o 112 são atendidas inicialmente pela PSP e pela GNR, nas centrais de emergência. O 112 canaliza apenas para os centros de orientação de doentes urgentes
conhecidos como CODU do INEM, Instituto Nacional de Emergência Médica, as chamadas que apenas dizem respeito à saúde. Um técnico do CODU vai avaliar a situação e acionará os serviços de emergência mais próximos da sua localização. E o que devo dizer e fazer quando ligo 112? Ao ligar 112, é crucial fornecer informações precisas e completas para que os serviços de emergência possam responder de forma rápida e eficaz. Siga estes passos. Mantenha calma e identifique-se. Comece por dizer que está a ligar para o 112 porque precisa de ajuda urgente. Fale com clareza e calma, mesmo que esteja em pânico. Identifique-se com o seu nome e localização. Depois, descreva a emergência. Explique o que aconteceu o mais detalhadamente possível. Tente ser específico sobre o tipo de emergência que está a ocorrer. Se é um acidente, uma agressão, um problema de saúde grave, seja o que for. Informe o número de pessoas envolvidas e se há feridos. Descreva a gravidade da situação e os sintomas dos feridos, se os houver. Depois disso, forneça a sua localização. Se possível, indique o endereço completo, incluindo o número de casa, rua, bairro e cidade. Se não souber o endereço completo, tente fornecer alguns pontos de referência próximos, como monumentos, lojas, cruzamentos ou outros. Depois, siga as instruções que o operador lhe vai dar. O operador do 112 vai-lhe fazer perguntas para obter mais informações sobre a situação. Ouça as perguntas, elas são muito importantes, e responda com calma e com a maior precisão possível. Siga as instruções do operador com atenção, pois elas são essenciais para garantir a sua segurança e a dos outros envolvidos. Importantíssimo, não desligue o telefone até que o operador o autorize. Aguarde na linha até que o operador confirme que recebeu todas as informações necessárias e que o auxílio está a caminho. Se precisar desligar o telefone por algum motivo, informe o operador que o vai fazer. Algumas informações adicionais. Se conseguir, tenha o seu ou o número do utente do SNS da pessoa que necessita do atendimento urgente. Se não fala ou fala muito pouco português, peça um intérprete ao operador do 112. E lembre-se, o 112 é um serviço gratuito e disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano. Ao fornecer informações precisas e completas, está a ajudar os serviços de emergência a responderem de forma rápida e eficaz, salvando mais vidas. Use o 112 com responsabilidade. Não faça brincadeiras, chamadas falsas ou ligue para o número por motivos fúteis. E agora, o SNS 24. Quando deve ligar? Deve ligar para o SNS 24 quando estão em causa problemas de saúde não urgentes, como febre, tosse, dor de garganta, diarreia, náuseas, dores musculares, alergias, doenças crónicas descompensadas, quando tem algumas dúvidas sobre saúde ou para apoio psicológico. O SNS aí é a resposta mais adequada. Nesta linha, vai ser atendido por um enfermeiro que vai avaliar a sua situação e fornecer orientação médica, agendar uma consulta médica ou mesmo encaminhar para o serviço de saúde adequado, se for necessário. O SNS 24, 808 24 24 24, funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano. Estamos de volta à conversa. Obrigada por escutar o Haja Saúde, o podcast da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, pioneiro no SNS. Desta vez, falamos sobre os acidentes e o verão com o Dr. Fausto Pereira, um dos médicos mais experientes nos serviços de urgências, emergência e reanimação nesta região do Médio Tejo. Ao outro lado do verão, às vezes com algumas sombras. Estamos a falar das doenças sexualmente transmissíveis. As doenças sexualmente transmissíveis também são mais frequentes no verão. Porquê? Porque há o calor, há os festivais, há as idas de praia, há os amores de praia, há as saídas à tarde e à noite, há o excesso de bebidas, portanto, há o consumo de bebidas e outras coisas, não é?
Portanto, isso propicia relações provavelmente sem proteção. E daí que o risco de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis é muito maior, não é? O que é que há a fazer aí? Prevenção, preservativo. Agora, que em qualquer sítio esta ocasião pode aparecer, que são as picadas de insetos. As picadas de inseto também é um motivo grande de vinda à urgência, sobretudo agora no verão. Como é que se pode prevenir uma situação dessas? Pode-se prevenir usando o repelente, como é lógico, usar a roupa adequada, não é? Fazer sempre o uso de vestuário adequado à situação e depois, quando aparecer umas picadas de inseto com um grande rubor ou com vesículas, efetivamente devem vir ao hospital para serem avaliados, sim. Um dos piores casos, suponho que seja das carraças. Depende muitas vezes da própria pessoa conforme reage às picadas. Há pessoas que reagem de uma forma muito exuberante a qualquer picada. E há outras pessoas que mesmo com uma carraça ou com uma abelha ou com outro inseto qualquer têm uma reação muito leve. Portanto, isso é mais da fisiologia da pessoa, reagir mais ou menos. Quando aparece um grande rubor, um grande edema ou quando existe uma dificuldade respiratória evidente, a pessoa aí deve se dirigir realmente ao hospital, sim. Vamos falar sobre os acidentes de viação. Muitas horas passadas ao volante, poucas pausas durante as viagens, às vezes com almoços bem compostos e bem acompanhados com bebidas, e portanto daí os reflexos não serem os mesmos, e portanto o querer chegar primeiro faz com que a probabilidade de acidente seja maior, não é? Como é evidente. De maneira que aí atender sempre à sinalização, atender sempre aos cuidados que se deve ter, não fazer grandes refeições antes de fazer uma viagem, não fazer viagens muito prolongadas. Quando alguém for para festas e para festivais, ter a preocupação de pelo menos não beber. E enfim, gozar o verão com a cabeça bem no sítio. Claro, acho que o verão é uma época boa e que deve ser aproveitada para quem gosta, portanto, e deve ser vivida com limites, com moderação e sobretudo com alguma sensatez. Ou seja, não mergulhe de cabeça no verão porque os acidentes não tiram férias. Muito obrigada, Dr. Fausto. Foi um prazer. Também. E foi a conversa com o Dr. Fausto Pereira, recheada de experiências e conselhos sobre os acidentes no verão. Muito obrigada por ter estado connosco no Haja Saúde. Voltamos daqui a 15 dias, neste consultório que lhe diz tudo, mesmo tudo, sobre saúde, pela sua saúde, para que haja saúde. Fique bem. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo dá a resposta direta a cerca de 170 mil utentes em 35 unidades funcionais de cuidados de saúde primários e 3 hospitais. Dr. Manuel Constâncio em Abrantes, Nossa Senhora da Graça em Tomar e Rainha Santa Isabel em Torres Novas. Iniciou atividade em janeiro de 2024 a partir de uma reestruturação do modelo organizativo do SNS para mais e melhores cuidados e uma relação mais próxima com a comunidade dos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zezer, Mação, Sardual, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei. Obrigado por estar connosco neste podcast. Subscreva-o e marque-o na agenda. Siga-nos nas redes sociais. Estamos juntos para cuidar de si e dos seus. Haja saúde!